Nietzsche, um dos filósofos mais desafiadores e profundos que a história já teve, nos convida a repensar a liberdade de uma maneira que poucas pessoas se atreveriam. Para ele, a liberdade não é um estado de ausência de dificuldades ou conflitos, mas, paradoxalmente, a capacidade de escolher conscientemente os conflitos que valem a pena. É o oposto da visão romântica que temos de liberdade como algo leve, sem obstáculos, sem resistência. Na realidade, Nietzsche propõe que, se queremos ser verdadeiramente livres, precisamos parar de ter medo do conflito. Mas o que ele quer dizer com isso? Não estamos falando de conflitos físicos ou de batalhas externas. Nietzsche está nos desafiando a olhar para dentro de nós mesmos, para o medo que temos de confrontar as dificuldades internas, as limitações que nos impomos e até as expectativas que a sociedade coloca sobre nós. Vivemos em um mundo onde o conforto é a principal promessa de felicidade. Mas será que essa busca incessante por conforto não está nos aprisionando? Será que não estamos, na verdade, fugindo do único caminho que poderia nos levar à verdadeira liberdade? Neste vídeo, vamos explorar o pensamento de Nietzsche e entender por que o medo do conflito pode ser o maior obstáculo para a nossa liberdade autêntica. A verdadeira liberdade para Nietzsche exige que enfrentemos o desconforto, o confronto com nossas próprias limitações e até mesmo as rejeições externas. Prepare-se para refletir profundamente sobre como o medo do conflito pode estar impedindo você de viver uma vida plena e livre. Parte 1. O conflito como força de crescimento. Quando pensamos no conceito de conflito, a primeira imagem que surge é a de algo negativo, algo que deve ser evitado a todo custo. No entanto, Nietzsche nos convida a repensar essa visão. Para ele, o conflito não é apenas uma inevitabilidade da vida, mas uma força poderosa de transformação e crescimento. Em várias de suas obras, como Assim Falou Zaratustra, ele enfatiza que é no confronto com o sofrimento, com as dificuldades e com os limites que realmente nos tornamos quem somos. Nietzsche acreditava que as pessoas não se tornam mais fortes quando estão confortáveis, mas sim quando são desafiadas, quando enfrentam a adversidade de maneira corajosa. E mais importante, ele sugeria que o verdadeiro crescimento vem não da ausência de dificuldades, mas da capacidade de abraçá-las como parte do processo de autossuperação. O conflito, portanto, não deve ser temido ou evitado, mas aceito como um veículo necessário para a transcendência pessoal. Pense no fogo. O fogo não destrói o ferro, ele o transforma, o molda, o torna mais forte e mais resistente. Da mesma forma, os desafios da vida não são castigos ou obstáculos a serem evitados, mas oportunidades para nos forjar como indivíduos mais fortes, mais sábios e mais autênticos. Nietzsche usou a metáfora da vontade de poder para descrever essa força interna que nos impulsiona a superar as dificuldades, a ultrapassar nossos próprios limites. O conflito é a ferramenta que a vontade de poder usa para transformar nossas fraquezas em forças. Esse tipo de crescimento exige coragem para olhar para dentro de si e enfrentar as áreas que mais evitamos, os medos, as inseguranças, as limitações que nos aprisionam em uma existência medíocre. Só quando aceitamos o conflito como uma parte natural e essencial da vida, podemos começar a transformar esses aspectos e viver uma vida de maior autenticidade e liberdade. Parte 2. O medo do conflito e a busca por conformidade. Vivemos em uma sociedade que, de maneira quase insidiosa, nos ensina a evitar o conflito a todo custo. O medo do confronto, seja com outras pessoas ou conosco mesmos, está embutido em nosso comportamento desde muito cedo. Somos ensinados a buscar a paz, a harmonia e a aceitação. Afinal, quem quer ser rejeitado
Quem quer enfrentar dificuldades quando a sociedade nos oferece a promessa de uma vida tranquila e sem maiores desafios? No entanto, Nietzsche vê essa busca incessante por conforto e aceitação como um dos maiores inimigos da liberdade genuína. O medo do conflito, a aversão à adversidade, nos leva a um lugar de conformidade onde aceitamos passivamente as normas da sociedade, as expectativas de outros e até as nossas próprias limitações. A verdadeira liberdade, segundo Nietzsche, não é viver em um estado de conformidade, mas ser capaz de se afirmar e se afirmar, apesar das dificuldades e rejeições que possam surgir. Esse medo de enfrentar o conflito nos coloca em uma prisão invisível. Vivemos em uma sociedade onde a conformidade é muitas vezes confundida com sucesso, onde seguir o fluxo e não levantar ondas é visto como algo positivo. A ideia de que devemos evitar o desconforto e as dificuldades nos impede de experimentar a verdadeira liberdade, que está em viver de acordo com nossos próprios valores, em vez de seguir os padrões estabelecidos. Quando temos medo do conflito, começamos a abdicar de nossa autonomia. Passamos a viver para agradar aos outros, para ser aceitos, para manter a paz. No entanto, essa paz externa pode ser, na verdade, uma prisão silenciosa. A liberdade verdadeira só pode ser alcançada quando temos a coragem de nos afastar da conformidade, de desafiar as normas e de abraçar os conflitos que surgem quando escolhemos viver de forma autêntica. Nietzsche, em seu famoso conceito de O Rebanho, nos alerta sobre os perigos dessa mentalidade coletiva, onde a busca por aceitação e a conformidade se tornam a força dominante. Ele argumenta que as pessoas muitas vezes se tornam escravas de suas próprias certezas sociais e expectativas externas, perdendo a capacidade de afirmar quem realmente são. O rebanho é, portanto, o medo de ir contra a corrente, de ser diferente, de desafiar o que é considerado normal ou aceitável. Parte 3. A liberdade não é ausência de conflito, mas a capacidade de escolher nossos conflitos. É aqui que a ideia de liberdade de Nietzsche começa a se desviar do conceito tradicional que temos. A liberdade não é a ausência de conflitos ou dificuldades, como muitos gostariam de acreditar. Pelo contrário, a verdadeira liberdade está na capacidade de escolher conscientemente os conflitos que queremos enfrentar. A vida nos apresenta desafios, mas somos nós que, no fim das contas, decidimos quais batalhas valem a pena lutar. Nietzsche via a liberdade como uma força ativa. Não se tratava de uma liberdade passiva, onde buscamos apenas o que nos traz prazer imediato ou segurança, mas de uma liberdade que exige escolha, responsabilidade e enfrentamento da adversidade. Para Nietzsche, a liberdade é sobre assumir o controle sobre as dificuldades que surgem. Não é fugir delas, mas escolher quais vale a pena enfrentar e, mais importante, como enfrentá-las. Tomemos como exemplo a escolha entre seguir uma carreira confortável, que talvez te ofereça estabilidade, mas que não te desafia, ou seguir um caminho mais difícil, mas mais alinhado com suas verdadeiras paixões e valores. A verdadeira liberdade é a capacidade de escolher este último, apesar dos obstáculos, das inseguranças e do medo. Essa liberdade não está em evitar o sofrimento ou a dificuldade, mas em mudar nossa relação com o sofrimento. Se escolhemos conscientemente os conflitos que queremos enfrentar, então estamos nos afirmando como indivíduos livres, em vez de simplesmente reagir às circunstâncias da vida. Em outras palavras, a verdadeira liberdade vem da capacidade de agir em face do conflito, não de evitá-lo. Essa escolha de conflito é também uma escolha de identidade. Ao escolhermos conscientemente os desafios que enfrentaremos, estamos, na verdade, definindo quem somos. Cada batalha vencida,
cada dificuldade superada é uma afirmação de nosso poder e de nossa vontade de viver de acordo com nossos próprios valores. A liberdade verdadeira não é algo dado, mas algo conquistado. Parte 4. A vontade de poder. O conflito interno como motor de crescimento. Nietzsche introduz o conceito de vontade de poder para descrever a força vital que nos impulsiona a crescer, a superar nossos limites e a criar nossa própria realidade. A vontade de poder não se refere apenas ao desejo de dominar os outros, mas sim à capacidade de dominar a si mesmo, de enfrentar os conflitos internos e usar esses desafios como ferramentas para nosso próprio crescimento. O conflito interno é muitas vezes o mais desafiador. Ele não envolve a luta contra o outro, mas contra as partes de nós mesmos que ainda não foram moldadas pelo fogo da experiência e do desafio. Cada medo, cada insegurança, cada dúvida representa uma batalha interna que precisamos enfrentar para nos tornarmos mais fortes e mais livres. A verdadeira liberdade, portanto, não vem de uma ausência de conflitos, mas da capacidade de abraçar e superar os conflitos internos. Nietzsche acreditava que a vontade de poder era a força motriz do ser humano. Não se trata de dominar os outros, mas de superar a si mesmo, de transformar as fraquezas em forças, de usar a adversidade como um combustível para nosso próprio progresso. Quando buscamos crescer, ao invés de fugir das dificuldades, estamos exercendo essa vontade, transformando o sofrimento e o conflito em oportunidades de fortalecimento. A verdadeira liberdade está, assim, em confrontar nossas próprias limitações e medos. Ao fazermos isso, ganhamos controle sobre quem somos e sobre como reagimos aos desafios da vida. O conflito interno, muitas vezes o mais doloroso, é também o mais revelador e, se enfrentado com coragem, pode ser o maior motor de nossa evolução pessoal. Parte 5. O conflito com a sociedade. Ser você mesmo em um mundo de expectativas. Um dos maiores conflitos que enfrentamos ao longo da vida é, sem dúvida, o conflito com a sociedade. Desde o momento em que nascemos, somos inseridos em um sistema de normas e expectativas que nos moldam, muitas vezes sem que tenhamos a chance de questionar. Somos ensinados a seguir padrões de comportamento, a atender às expectativas dos outros, a ser o que os outros esperam que sejamos. Mas será que isso nos torna realmente livres? Nietzsche chama isso de o rebanho, um conceito que ele usa para ilustrar como as pessoas acabam seguindo as normas sociais sem questioná-las, simplesmente porque é o que é esperado. Esse rebanho é, para Nietzsche, a representação da falta de individualidade, de conformismo, de uma vida que não é vivida de forma autêntica. A verdadeira liberdade, então, vem de ir contra o rebanho, de romper com as expectativas sociais e de afirmar nossa própria identidade, mesmo que isso envolva o conflito, a rejeição ou até a solidão. Esse conflito com a sociedade é inevitável, mas é também fundamental para a autossuperação. Ao escolhermos ser quem somos, em vez de seguir o que os outros esperam de nós, enfrentamos a resistência da conformidade social. A sociedade, muitas vezes, não nos permite ser quem realmente somos. Ela impõe normas que nos aprisionam, nos tornando reféns de um modelo de vida que pode ser vazio e sem significado. Nietzsche nos ensina que a verdadeira liberdade exige coragem para ir contra o rebanho. Para viver de forma autêntica, precisamos nos permitir ser diferentes, desafiando as convenções e abraçando a luta que vem com essa escolha. Este é o conflito que define a liberdade verdadeira. O conflito de ser você mesmo em um mundo que constantemente tenta te transformar em algo que você não é. Viver de acordo com o que é esperado de nós pode nos trazer uma sensação de segurança, mas essa segurança é ilusória. Quando escolhemos ser verdadeiros conosco, podemos nos deparar com rejeição, crítica e, às vezes, solidão. Mas a liberdade autêntica
exige que abracemos esse conflito. Somente assim podemos conquistar a independência de espírito que Nietzsche valoriza tanto. Parte 6. Conclusão. O caminho para a liberdade verdadeira. Chegamos ao fim desta reflexão, mas as questões que Nietzsche nos coloca continuam ressoando. Você está pronto para enfrentar o conflito? Está disposto a abraçar a luta que surge ao buscar a verdadeira liberdade, ao desafiar o medo que temos da dor e do desconforto? Nietzsche nos desafia a ver o conflito não como algo a ser evitado, mas como uma força transformadora, algo essencial para a nossa evolução pessoal. Ele nos ensina que a verdadeira liberdade não está em uma vida sem resistência, mas na capacidade de escolher conscientemente os conflitos que vale a pena enfrentar. A liberdade não é um estado passivo, onde as dificuldades desaparecem. A verdadeira liberdade é ativa, é feita de escolhas difíceis e, muitas vezes, dolorosas. A liberdade verdadeira exige coragem para olhar para dentro de si e enfrentar os conflitos internos que nos limitam. Exige coragem para desafiar a sociedade e seguir um caminho que muitas vezes não é o mais fácil, mas que é o mais autêntico. E, acima de tudo, exige a disposição de aprender com o sofrimento, de usar o conflito como um combustível para o crescimento pessoal. Agora, a reflexão que fica é: você está vivendo para agradar aos outros, para evitar os conflitos? Ou está disposto a enfrentar a adversidade para viver uma vida autêntica e livre? A verdadeira liberdade exige mais do que palavras ou ideias bonitas. Ela exige ação, coragem e a disposição para enfrentar os conflitos que surgem ao longo do caminho. Se este vídeo te fez refletir, curta, compartilhe e deixe seu comentário aqui embaixo. Quero saber sua opinião. Você tem medo do conflito ou está pronto para abraçá-lo? Não se esqueça de se inscrever no canal para mais reflexões profundas sobre como viver uma vida mais autêntica e livre. Até a próxima.